Vera acordou às 5 da manhã com náuseas. A gravidez estava a ser difícil, já no 5º mês, e os enjoos matinais não passavam. Levantou-se silenciosamente do sofá, onde dormia há 3 semanas, e foi para a cozinha. Elias tinha se mudado há muito tempo para o quarto de dormir, explicando que precisava de um sono de qualidade antes de reuniões importantes. Vera não discutiu. Ela tinha deixado de discutir com o marido há 6 meses quando sentiu pela primeira vez um perfume desconhecido na camisa dele. Lá fora, a alvorada de uma manhã de maio raiava. A cidade ainda dormia, mas Vera sabia que dentro de 1 hora teria de acordar Helena, prepará-la para a escola, fazer o pequeno almoço. A sua filha tinha feito 7 anos em março. Ela estava no 1º ano e adorava a sua mãe. Vera ensinava inglês na mesma escola onde Helena estudava, o que era conveniente. Iam juntas, voltavam juntas. Nos últimos meses, esta proximidade tornou-se o único consolo de Vera. Serviu-se de um copo de água, sentou-se à mesa e pousou a mão na sua barriga proeminente. Mateus, como ela já chamava ao bebê, mexia-se de manhã com especial atividade. Os médicos diziam que o menino estava saudável a desenvolver-se bem. Vera sorriu por entre as lágrimas. Esta criança não tinha sido planeada, mas ela amava-a com todo o seu coração. Elias reagiu de forma estranha à notícia da gravidez. Primeiro ficou contente, depois tornou-se distante e, 1 semana depois, deixou completamente de se interessar pelo seu bem-estar. Ontem à noite ele chegou tarde a cheirar a álcool e aquele mesmo perfume. Vera estava deitada no sofá com um livro, a tentar distrair-se dos seus pensamentos. Elias passou por ela, sem sequer dizer olá, e fechou-se no quarto. Através da porta, ouvia-se o seu riso. Ele estava ao telefone. A sua voz soava terna e alegre. Ele não falava assim com Vera há muito tempo. Talvez nunca. O casamento deles durou 8 anos. Conheceram-se num curso de formação avançada. Vera estava a estudar metodologia de ensino. Elias estava a dominar competências de gestão. Ele pareceu-lhe fiável, calmo, maduro. Ela tinha 27 anos, ele 32. Casaram-se 6 meses depois. E 1 ano mais tarde nasceu Helena. Vera lembrava-se de como Elias segurava a filha recém-nascida nos braços, como olhava para ela com adoração. Naquela altura, ela acreditava que seriam felizes. Tudo mudou há 1 ano. Mais precisamente, Vera notou as mudanças há 1 ano. Embora talvez tivessem começado mais cedo. Elias começou a ficar até tarde no trabalho, surgiram viagens de negócios e as reuniões com colegas tornaram-se mais frequentes. Comprou roupa nova, mudou de perfume e começou a cuidar de si com um zelo redobrado. O telemóvel estava sempre protegido por uma palavra passe, com o ecrã virado para baixo. Quando Vera perguntava se estava tudo bem, ele respondia irritado, acusando-a de ser excessivamente desconfiada. No verão passado, foram de férias para a praia com a família. Helena construía castelos de areia. Vera lia debaixo do guarda-sol. Elias estava constantemente ao telemóvel. No 3º dia de férias, ele disse que tinha sido chamado urgentemente para o trabalho e partiu mais cedo. Foi então que Vera pensou pela primeira vez que algo na sua família se tinha quebrado. No outono, ela viu acidentalmente uma fotografia no telemóvel dele. Ele tinha-o deixado na cozinha e uma notificação apareceu no ecrã. A rapariga na fotografia era jovem, deslumbrantemente bonita, com longos cabelos loiros. Ela estava sentada num café, a sorrir para a câmara. Vera sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés, mas não perguntou nada. Tinha medo de ouvir a verdade. Em novembro, Vera descobriu que estava novamente grávida. O primeiro pensamento foi: talvez isto salve o nosso casamento. Ela contou a Elias durante o jantar. Helena já estava a dormir. Ele ficou surpreendido, depois sorriu e abraçou-a. Durante alguns dias foi atencioso, carinhoso, e depois voltou a afastar-se, tornando-se ainda mais frio do que antes. Há 3 semanas, tudo ficou definitivamente claro. Vera voltou da escola mais cedo do que o habitual. O diretor adjunto tinha cancelado uma reunião. Não havia ninguém em casa. Helena estava em casa da avó. Vera decidiu arrumar as coisas no armário, deitar fora o que não usava. No bolso de um casaco de Elias,
encontrou um recibo de um restaurante. Jantar para dois, vinho caro, sobremesa. A data era de anteontem. Naquela noite, Elias disse que estava a trabalhar até tarde. No dia seguinte, ela verificou o extrato do cartão de crédito dele. O banco online estava aberto no computador partilhado. Compras de flores, joias, contas de restaurante. Tudo nos últimos 6 meses. As quantias eram significativas. Vera imprimiu o extrato e guardou-o na sua secretária. Anteontem, terça-feira, Elias chegou a casa às 21 UX. Vera estava sentada na cozinha. À sua frente estava o extrato. Helena estava a fazer os trabalhos de casa no seu quarto. Elias serviu-se de um copo de água e ia sair, mas Vera chamou-o. Ele virou-se e viu os papéis na mesa. O seu rosto não mudou. Preciso de falar contigo, disse Vera em voz baixa. Sobre o quê? A sua voz era indiferente. Tu tens outra pessoa? Elias ficou em silêncio e depois acenou que sim. Sim, tenho. Vera não esperava tanta frontalidade. Ela pensava que ele ia negar, justificar-se, mas ele simplesmente admitiu. Sem emoção, sem arrependimento. Quem é ela? Júlia. Trabalhamos juntos. Ela tem 25 anos. Vera sentiu um aperto no peito. 25 anos. 10 anos mais nova do que ela. Claro. Há quanto tempo? Quase um ano. Durante quase um ano, ele mentiu-lhe, traiu-a, gastou o dinheiro deles com outra mulher. Vera olhou para ele, para o homem com quem viveu 8 anos, com quem teve uma filha, e que carregava no seu ventre. E agora? Quero o divórcio, disse Elias calmamente. Eu amo-a. Quero estar com ela. E as crianças? Vou visitar a Helena. Pagarei a pensão de alimentos. Quanto ao segundo? Ele hesitou. Eu não queria este filho. Vera, tu sabes. Ela não sabia. Ela pensava que ele estava feliz, que estavam a criar uma nova vida juntos, mas afinal estava enganada. Quando é que queres fazer isso? Quanto mais cedo, melhor. Já encontrei um advogado. Ontem, quarta-feira, chegou uma mensagem de um número desconhecido. É a Júlia. Precisamos de nos encontrar. Hoje, às 18 horas. O café na esquina da vossa rua. Vera olhou para o ecrã durante muito tempo e depois escreveu. Está bem. Júlia Santos já estava sentada a uma mesa quando Vera entrou no café. Ela era exatamente como na fotografia. Uma loira alta, com uma figura perfeita, vestida com roupas caras e uma maquilhagem impecável. Ao lado dela, Vera, com um simples vestido de grávida, sentia-se velha e feia. Sente-se! Júlia sorriu, mas não havia calor nos seus olhos. Vera sentou-se. A empregada de mesa trouxe o menu, mas ela recusou-se a pedir. Vou ser breve, começou Júlia. O Elias contou-me tudo, sobre si, sobre os filhos, sobre ele lhe ter dito que quer o divórcio. Sei. Vera tentava manter a calma, embora tudo tremesse por dentro. Não quero esperar. Percebe? Já tenho 25 anos. Quero uma família, filhos, os meus próprios filhos. Não os dos outros. Cada palavra era como uma bofetada. Vera pousou as mãos na barriga, como se estivesse a proteger Mateus daquela mulher. O Elias disse que você pode protelar o divórcio por causa da gravidez. Por lei, ele não se pode divorciar sem o seu consentimento até a criança fazer 1 ano. Isso é verdade, confirmou Vera. Então pensei, para que sofrermos todos a arrastar isto? Você mesma não terá vergonha de prender um homem com a sua barriga? Um homem que já não a ama? Para quem você é repugnante que tem um novo amor. Júlia inclinou-se para a frente. A sua voz tornou-se mais dura. Vamos a um acordo. Você concorda com o divórcio voluntariamente. Assina todos os papéis. Ela fez uma pausa. E deixa-lhe o apartamento. Vera quase se engasgou. O apartamento T3 deles no centro da cidade valia mais de 1 milhão de euros. Por lei, em caso de divórcio, era dividido ao meio. Então eu tenho de abdicar da minha parte? Sim. Júlia sorriu com desdém.
Você abdica da sua parte a favor dele e de todos os outros bens. Carro, casa de campo, poupanças. Fica tudo para ele. Vera não acreditava no que ouvia. Interessante. E por que é que eu haveria de fazer isso? Porque, caso contrário, tiramos-lhe a Helena. O tempo parou. Vera olhou para Júlia, sem perceber se tinha ouvido bem. O Elias tem um bom advogado. Muito bom. Ele provará em tribunal que você é uma mãe inadequada. Depressão, esgotamentos nervosos, incapacidade de cuidar devidamente da criança, uma gravidez que a impede de cuidar da sua filha. O Elias obterá a custódia da Helena. Isso não é verdade. Vera sentiu o pânico a instalar-se. Eu sou uma mãe excelente. A Helena adora-me. O tribunal não se importará que ela a adore. Júlia falava de forma fria e calculista. Ao tribunal importam os fatos e nós criaremos os fatos. Atestados médicos, depoimentos de testemunhas, gravações de câmaras, tudo o que for preciso. Vocês não podem fazer isso. Podemos e faremos se não concordar. Pense, Vera, você está grávida, vai dar à luz em breve, vai precisar de ajuda, dinheiro, tempo. Como é que vai conseguir lidar com 2 filhos sozinha? E se ainda lhe tirarem a Helena? Ela abriu as mãos. Para que todo esse sofrimento? Abdique dos bens? Deixe a Helena com o Elias? Tenha o seu menino. Construa a sua vida. Nós iremos embora e nunca mais nos verá. Irão para onde? O Elias tem uma proposta de trabalho no porto. Um bom cargo, um salário elevado. Mudamo-nos para lá logo a seguir ao divórcio. Porto, a centenas de quilômetros de Lisboa. Vera nunca mais veria a filha. Não, sussurrou ela. Não vos vou dar a Helena. Então tirá-la-emos através do tribunal, e você ficará sem nada. Sem filha, sem dinheiro, mas com metade da casa. Pense bem. Júlia levantou-se e deixou um cartão de visita na mesa. São os contactos do advogado. Ligue-lhe no prazo de 24 horas se concordar, caso contrário, começamos a agir. Ela saiu, deixando Vera sentada, paralisada. A empregada de mesa aproximou-se, perguntou se precisava de mais alguma coisa. Vera abanou a cabeça e saiu para a rua. As pernas não lhe obedeciam. Tudo se turvava à sua frente. Em casa, Helena estava a fazer uma colagem com papel colorido. Ao ver a mãe, correu para ela e abraçou-lhe as pernas. Mamã, olha o que eu fiz. Esta é a nossa casa e estes somos nós. Tu, eu e o Mano. No desenho havia uma casa e ao lado 3 figuras. Uma grande, uma pequena e uma muito pequenina. E onde está o papá? Perguntou Vera maquinalmente. O papai está no trabalho, como sempre. Encolheu os ombros Helena. Ele não quer estar conosco. A sabedoria infantil é por vezes mais assustadora do que a dos adultos. Vera sentou-se ao lado da filha e abraçou-a. Helena, se te pedissem para escolher entre viver com a mamã ou com o papá, quem escolherias? Contigo, claro, surpreendeu-se a menina. O papá é mau. Ele está sempre a gritar quando eu faço barulho. E tu nunca gritas. Vera apertou a filha com mais força. Nunca a entregaria. Nem por todo o dinheiro do mundo, nem por nenhuma ameaça. À noite, quando Helena foi para a cama, Vera ligou à sua amiga Sofia. Eram amigas desde os tempos de estudante. Sofia trabalhava como advogada numa grande empresa. Sofia, preciso da tua ajuda. Urgente. Ela contou-lhe tudo, a traição, o divórcio, o encontro com Júlia, as ameaças de lhe tirarem a Helena. Que canalha! Sofia ouviu em silêncio e depois suspirou. Vera, isto é chantagem pura e dura. Eles podem tirar minha filha? Teoricamente podem tentar. Mas na prática, o tribunal quase sempre deixa as crianças pequenas com a mãe. Especialmente se a mãe for adequada, trabalhar, cuidar da criança. Tu não tens problemas psiquiátricos, com álcool, com drogas, pois não? Claro que não. Eu sei. Então as probabilidades são mínimas. Eles estão a fazer bluff. Estão a tentar intimidar-te. Mas eles disseram que iriam criar factos. Atestados e depoimentos falsos o tribunal descobre.
Não tenhas medo. O mais importante é não assinares nenhuns papéis a abdicar dos bens. É uma armadilha. Vera sentiu um alívio, mas o medo ainda persistia. O que devo fazer? Pede tu o divórcio, sei a primeira. Agora, enquanto estás grávida, isso dá-te vantagem. Exige a divisão dos bens em partes iguais. Pensão de alimentos para a Helena e para ti até a criança mais nova fazer 3 anos. Eu ajudo-te com os documentos. As 2 semanas seguintes passaram num turbilhão. Sofia ajudou a redigir a petição inicial, a reunir todos os certificados e documentos necessários. Vera apresentou-lhe o pedido de divórcio, indicando como motivo a infidelidade do cônjuge e a impossibilidade de continuarem a vida em comum. Exigiu também a partilha dos bens, o apartamento, o carro, o terreno da casa de campo e as poupanças conjuntas. Elias recebeu a citação para o tribunal na segunda-feira. À noite, ele irrompeu pelo apartamento agitando os papéis. Tu pediste o divórcio? O seu rosto estava vermelho de raiva. Sim. Vera estava na cozinha, exteriormente calma, embora por dentro tudo tremesse. E exiges metade de tudo. Por lei, é a minha parte. Nós tínhamos um acordo. A Júlia falou contigo. Nós não tínhamos acordo nenhum. Ela ameaçou-me e eu não vou entregar nada de mão beijada. Elias atirou os papéis para a mesa e aproximou-se. Vera recuou instintivamente. Vais arrepender-te disto. Juro que te vais arrepender. Farei tudo para te tirar a Helena. Tenta. Vera ergueu a cabeça. O tribunal está do meu lado. Veremos. Ele virou-se e saiu batendo com a porta. Na manhã seguinte, terça-feira, uma mulher desconhecida ligou a Vera, apresentando-se como advogada de Elias. O meu cliente está disposto a chegar a um acordo amigável. Você fica com metade do apartamento, ele paga a pensão de alimentos da filha. O resto dos bens fica para ele. E a pensão para mim? Não, só para a criança. Então não. Vera desligou o telefone. 1 hora depois, ligaram novamente. Está bem. Pensão para si até o filho mais novo fazer 3 anos. Mas o apartamento não é dividido ao meio. Você fica com 1/4, ele com 2. Não. Você é uma mulher teimosa. Eu apenas conheço os meus direitos. As chamadas continuaram durante toda a semana. Ofereceram diferentes opções, tentando sempre reduzir a sua parte. Vera recusou todas as propostas. Sofia dizia: estás a fazer bem. Não desistas. No sábado, Vera levou Helena ao parque. Passearam pelas alamedas. A menina corria entre as árvores, colhendo flores silvestres. Vera estava sentada num banco a observar a filha. Mateus mexia-se ativamente. Aparentemente também estava a gostar do passeio. Mamã, olha. Helena correu com um ramo de flores amarelas. É para ti. Obrigada, minha querida. Vera pegou nas flores e apertou-as contra o peito. Mamã, por que é que o papá já não vive conosco? A pergunta soou inesperada. Vera não sabia o que responder. Papá, o papá e eu decidimos que era melhor vivermos separados. É por causa daquela tia? Vera estremeceu. Que tia? Aquela que vinha visitar o papá. Eu via. Ela é bonita, mas má. Os olhos dela são maus. Quando é que a viste? Há muito tempo. Foi quando ainda estava frio. E tu tinhas passado a noite em casa da avó. Tiveste de chamar uma ambulância para ela. Acordei durante a noite para beber água e eles estavam sentados na cozinha a beijarem-se. Então Júlia ia à casa deles. Vera sentiu uma pontada de dor e humilhação. Helena e o papá falou com ela sobre alguma coisa? A menina pensou. Sim, eles estavam a falar de ti. A tia disse que tu eras velha e feia e que o papá devia deixar-te. E o papá riu-se baixinho. Não queria acordar-me. Vera fechou os olhos. A criança tinha ouvido tudo. A sua pequena filha de 7 anos sabia que o pai traía a mãe, que a amante dele a insultava. Mamã, estás a chorar? Não, querida. Foi só o vento que me entrou nos olhos. Mamã, eu não quero viver com o papai e a tia.
Eu só quero viver contigo. E vais viver comigo, sempre. Na semana seguinte, chegou a notificação oficial com a data da audiência em tribunal. O divórcio foi marcado para 1 de junho, dali a 2 semanas. Vera começou a preparar-se, a reunir documentos, a ensaiar o seu discurso, a consultar-se com Sofia. O mais importante é não mostrares fraqueza, aconselhou a amiga. Fala de forma clara, confiante, mostra que és forte, que vais conseguir, e em caso algum chores. Vou tentar. Na quinta-feira à noite, Elias voltou a casa. Helena estava em casa da avó. Estavam os dois sozinhos. Ele foi para a cozinha e sentou-se à mesa. Vera, vamos chegar a um acordo a bem. Sobre o quê? Dou-te dinheiro. 200.000 euros. Tu assinas a renúncia aos bens. Eu fico com o apartamento. Com esse dinheiro, compras algo mais pequeno nos subúrbios. Chega. O apartamento vale mais de 1 milhão. A minha metade é 500.000. Por que é que eu deveria aceitar 200.000? Porque, caso contrário, não recebes nada. O meu advogado encontrará uma forma de provar que o apartamento foi comprado com o meu dinheiro. Eu tenho todos os documentos. O apartamento foi comprado durante o casamento. É um bem comum. Prova-o. Vera olhou para o homem que, em tempos, lhe pareceu um pilar e um protetor. Agora ele tentava enganá-la, tirar-lhe o que lhe restava. Não, Elias, não vou aceitar. Vemo-nos em tribunal. Ele levantou-se, foi até a porta e virou-se. Então, prepara-te para perder a Helena. Não estou a brincar. Mas Vera já não tinha medo. Ela sabia que a lei estava do seu lado. Sabia que a filha a amava e queria estar com ela. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela conseguiria. O dia 1 de junho amanheceu quente, Vera acordou cedo, embora tivesse dormido mal a noite toda. A barriga doía-lhe. Mateus estava inquieto, como se sentisse a atenção da mãe. Levantou-se, tomou um duche, vestiu um vestido bege austero e sapatos de salto baixo. Apanhou o cabelo com um gancho, não usou maquilhagem, queria parecer natural. Deixou Helena com a avó Tâmara, a sua mãe. A menina não sabia que os pais se iam divorciar oficialmente naquele dia. Vera não queria traumatizar a filha antes do tempo. Minha querida, tens a certeza que consegues? Perguntou Tâmara, acompanhando Vera até a saída. Talvez eu deva ir contigo? Não, mãe, vai correr tudo bem. A Sofia estará lá. Aquele canalha. A mãe choramingou. Como é que ele se atreveu a fazer-te isto, depois de tudo o que fizeste por ele? Vera abraçou a mãe. Não te preocupes. A justiça prevalecerá. O tribunal distrital ficava a 20 minutos de carro. Vera foi de táxi, encontrou Sofia à entrada. A amiga parecia composta, profissional, com um fato austero e uma pasta de documentos. Pronta? Pronta. Subiram ao terceiro andar e encontraram a sala certa. O corredor estava cheio de gente, alguns esperavam a sua vez, outros andavam nervosamente de um lado para o outro. Vera sentou-se num banco, pousando as mãos na barriga. Sofia sentou-se ao lado dela, a folhear os papéis. Lembra-te, fala apenas sobre o essencial. Não deixes as emoções tomarem conta. A juíza está do teu lado, a lei está do teu lado. Vai correr tudo bem. Às 9h30, Elias apareceu. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava Júlia, com um vestido preto justo com um decote profundo, saltos altos e maquilhagem provocante. Cabelo solto, brincos caros a brilhar nas orelhas, um colar imponente no peito. Ela parecia vistosa, vulgar, completamente inadequada para uma sala de tribunal. Elias estava de fato e gravata, bem barbeado e penteado. Ao ver Vera, desviou o olhar. Júlia, pelo contrário, olhou diretamente para ela, sorriu com desdém e sussurrou algo ao ouvido de Elias. Ele acenou. Não ligues, sussurrou Sofia. É uma provocação. Às 10h, a porta da sala abriu-se, saiu um secretário. Processo número 412, processo de divórcio do Silva, façam o favor de entrar. Entraram. A sala era pequena, o lugar do juiz num estrado, mesas para as partes.
Algumas filas para os presentes. Tudo austero. Oficial. A juíza já estava sentada à sua mesa. Uma mulher austera de 50 e poucos anos, de toga preta com um colarinho branco. A placa na mesa dizia Juíza Ferreira Ana Rita. Vera e Sofia sentaram-se à esquerda, Elias e o seu advogado à direita. Júlia foi para a fila de trás, instalando-se com um ar de dona do mundo. De pé, o tribunal vai começar, anunciou o secretário. Todos se levantaram. A juíza ajeitou os óculos, abriu o processo, percorreu os documentos com o olhar. Sentem-se. Audição do processo de dissolução de casamento, partilha de bens e determinação da residência do menor. Requerente Vera Silva. Requerido Elias Silva. Ambas as partes estão presentes. Representantes das partes. Advogada da requerente, Sofia Marques. A amiga de Vera levantou-se. Advogado do requerido, Dr. Costa. Um homem de meia idade, de fato caro, levantou-se. Muito bem. Requerente exponha os seus pedidos. Vera levantou-se sentindo os joelhos a tremer, pousou a mão na borda da mesa para se apoiar. Meritíssima juíza. Peço a dissolução do meu casamento com Elias Silva, por motivo de sua infidelidade conjugal e impossibilidade de continuação da vida em comum. Exijo a partilha dos bens adquiridos em conjunto. Um apartamento T3 na Morada Lisboa, Rua da Prata, número 17, apartamento 42, um automóvel da marca Toyota Camry de 2022, um terreno de uma casa de campo nos arredores e poupanças no valor total de 180 mil euros. Peço também que se determine a residência da nossa filha menor, Helena Silva, de 7 anos, comigo, e que se fixe uma pensão de alimentos para o seu sustento no valor de 25% dos rendimentos do requerido, bem como uma pensão de alimentos para mim, até o nosso filho mais novo atingir a idade de 3 anos. A juíza acenou a tomar notas. Requerido a sua posição. Elias levantou-se. A sua voz soava confiante. Meritíssima juíza, não me oponho à dissolução do casamento. No entanto, não concordo com os pedidos da requerente relativamente à partilha dos bens. O apartamento foi adquirido predominantemente com os meus fundos, o que é confirmado por documentos. Considero justo que fique para mim com o pagamento de uma compensação à requerente. Peço também que a residência da nossa filha seja fixada comigo, uma vez que a requerente, devido à gravidez e subsequente licença de maternidade, não poderá garantir à criança os cuidados e o desenvolvimento adequados. Da fila de trás ouviu-se um riso abafado. Júlia tapava a boca com a mão, mas os seus olhos riam. A juíza ergueu o olhar. Na sala peço que se mantenha o silêncio. Quem é a senhora? Júlia levantou-se sorrindo. Júlia Santos, sou amiga do requerido, o Sr. Silva. Foi arrolada como testemunha? Não, meritíssima juíza. Estou apenas presente para dar apoio moral. Entendido. Peço que se comporte de forma correta. Júlia acenou e sentou-se, mas o sorriso não desapareceu do seu rosto. A juíza voltou a debruçar-se sobre os documentos relativos à residência da criança. Requerente como planeia conciliar os cuidados a um recém-nascido com a educação de uma filha de 7 anos? Vera respirou fundo. Meritíssima juíza, a minha mãe está disposta a ajudar-me. Além disso, trabalho como professora na escola onde a minha filha estuda. Temos o mesmo horário. Saímos e voltamos juntas. Poderei voltar ao trabalho após a licença de maternidade regulamentar. A Helena é muito apegada a mim. Ela própria quer viver comigo. Existe alguma prova disso? Posso chamar a minha filha como testemunha, começou Vera. Mas o advogado de Elias interrompeu-a. Meritíssima juíza, a criança tem 7 anos. Ela não compreende o que é melhor para si. A requerente pode estar a manipular a sua opinião. Eu não manipulo ninguém. Vera não se conteve. A minha filha percebe perfeitamente quem cuida dela e quem apenas finge. Requerente. Contenha as suas emoções, disse a juíza com severidade. Advogado do requerido, tem provas de que a requerente é incapaz de garantir à criança os cuidados adequados?
O advogado Costa levantou-se e pegou numa pasta de documentos. Meritíssima juíza, temos um atestado de um psicoterapeuta que observou a requerente nos últimos meses. Ela queixava-se de depressão, distúrbios do sono, ansiedade elevada. Temos também depoimentos de vizinhos que afirmam que a requerente chora frequentemente, grita com a criança e não mantém a casa em ordem. Isso é mentira, exclamou Vera. Eu nunca fui a um psicoterapeuta e não grito com a minha filha. Sofia levantou-se rapidamente. Meritíssima juíza, peço que se junte ao processo o historial clínico da requerente. Não há qualquer registro de consultas de psicoterapia. Exijo também que se apresentem os originais dos referidos atestados para a perícia. Suspeito de falsificação. A juíza franziu o sobrolho. Advogado do requerido, apresente os originais dos documentos. O advogado Costa hesitou. Os originais estão com o médico. Apresentamos cópias autenticadas. Isso não é suficiente. Sem os originais, estes documentos não podem ser aceites como prova. Da fila de trás ouviu-se novamente um riso abafado. Júlia estava claramente a desfrutar do que estava a acontecer sem tentar esconder a sua alegria. Vera virou-se e olhou para ela. Esta mulher tinha destruído a sua família, ameaçado tirar-lhe a filha e agora ria-se da sua dor. Tudo fervia por dentro. Mas Vera forçou-se a desviar o olhar. Não lhe des o prazer de ver as tuas emoções, dizia a si mesma. A juíza continuou a examinar os documentos relativos à partilha de bens. O requerido alega que o apartamento foi adquirido com os seus fundos. Há provas? O advogado de Elias apresentou extratos bancários. Meritíssima juíza, o Sr. Silva recebia um salário mais elevado do que a requerente. Os pagamentos da hipoteca eram feitos exclusivamente a partir da sua conta. Sofia contestou. Meritíssima juíza, a requerente também trabalhava e contribuía para o orçamento familiar. Além disso, ela cuidava da casa, educava a filha, o que permitia ao requerido concentrar-se na sua carreira. Por lei, esta é uma contribuição equivalente. O apartamento foi adquirido durante o casamento e é propriedade comum, independentemente da conta de onde os pagamentos foram feitos. A juíza acenou. Elias empalideceu. Júlia deixou de sorrir. Vera sentiu um alívio. Talvez tudo corresse mesmo bem. A juíza pousou os documentos e olhou para Vera. Requerente confirma os seus pedidos e insiste na partilha dos bens em partes iguais? Vera preparava-se para responder que sim, mas de repente algo se contraiu dentro dela. Lembrou-se das palavras de Júlia no café, lembrou-se de como a ameaçaram tirar-lhe a Helena. Lembrou-se do medo que não a largou durante todas aquelas semanas e de repente tomou uma decisão. Meritíssima juíza, a sua voz tremia. Gostaria de alterar os meus pedidos. Sofia virou-se bruscamente para ela. Vera, o que estás a fazer? Mas Vera não a ouvia. Olhava para a juíza. Eu renuncio à partilha dos bens. Tudo fica para o requerido. O apartamento, o carro, a casa de campo, as poupanças, tudo. Fez-se silêncio na sala. A juíza ergueu as sobrancelhas, surpreendida. Tenha certeza? Compreende que está a abdicar da sua parte dos bens, avaliada em mais de 600 mil euros? Compreendo. Mas por quê? Vera olhou para Elias, depois para Júlia. Esta sorria novamente, satisfeita e triunfante. Porque não quero mais nada que me ligue a ele. Quero apenas divorciar-me e seguir em frente, que ele fique com tudo. Não preciso. O riso de Júlia ecoou pela sala. Ela recostou-se no banco, olhando para Vera com escárnio. Estás a ver, Elias? Eu não disse que ela ia desistir? Sofia agarrou a mão de Vera. Enlouqueceste? O que estás a fazer? Mas Vera permaneceu em silêncio. A juíza bateu com um martelo na mesa. Na sala, mantenham o silêncio. Cidadã Santos, mais um grito e mando-a sair da sala. Júlia tapou a boca com a mão, mas os seus olhos continuavam a rir. A juíza dirigiu-se a Vera. Requerente, peço que explique as razões de tal decisão. Você está grávida. Tem uma filha menor. Vai precisar de meios de subsistência. Tenho um emprego. A minha mãe vai ajudar-me, respondeu Vera em voz baixa. Eu consigo.
Mas a lei dá-lhe direito à metade dos bens adquiridos em conjunto. Eu sei, mas renuncio a esse direito. Elias trocou um olhar com o seu advogado. No seu rosto havia uma expressão de perplexidade misturada com alívio. O advogado acenou-lhe, como quem diz, não discutas, já que ela própria está a renunciar. A juíza abanou a cabeça e fez uma anotação nos documentos. Está bem. Registra-se a renúncia da requerente à partilha dos bens. Mas a questão da residência da criança e da pensão de alimentos permanece em aberto. Insisto que a residência da minha filha seja fixada comigo, disse Vera com firmeza, e na pensão de alimentos para ambos os filhos. Requerido a sua posição. Elias levantou-se. Parecia confuso, como se não esperasse esta reviravolta. Meritíssima juíza, se a requerente renuncia aos bens, então, suponho, a questão da residência da criança pode ser decidida a seu favor. Júlia endireitou-se bruscamente e sibilou algo a Elias. Ele virou-se. Ela olhava para ele com raiva, apontando para Vera. Elias abanou a cabeça, hesitante. A juíza observou isto em silêncio, depois bateu com o martelo. Peço às partes que não comuniquem com os presentes durante a sessão. Peço desculpa, meritíssima juíza, murmurou Elias. Vera estava sentada, imóvel, com as mãos pousadas na barriga. Mateus mexia-se com força, como se protestasse contra a decisão da mãe. Ou talvez estivesse apenas a sentir a tensão. Sofia inclinou-se para ela e sussurrou. Vera, por favor, diz-me o que se passa. Por que é que abdicaste de tudo? Vera olhou para ela. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Porque eles ameaçaram tirar-me a Helena, a Júlia disse, se eu exigir os bens, eles provarão em tribunal que sou uma má mãe e tirar-me-ão a filha. Não posso arriscar. Não a posso perder. Mas isso é bluff. Nós discutimos isto. Não posso arriscar. Eles continuarão com as suas atividades nojentas e mais cedo ou mais tarde tirar-me-ão a filha, repetiu Vera, e uma lágrima escorreu-lhe pela face. A juíza, entretanto, continuava a examinar os documentos. Lia os atestados médicos de Vera, a carta de recomendação do trabalho, os boletins de notas de Helena. Tudo falava a favor da requerente. Boa mãe, professora responsável. A menina desenvolvia-se normalmente, era feliz. A juíza suspirou e fez mais algumas anotações. Está bem. Antes de tomar uma decisão, preciso de esclarecer uma coisa. Ela levantou-se da sua mesa. Todos na sala se levantaram instintivamente. Intervalo de 10 minutos. A juíza saiu. As pessoas na sala começaram a falar, a fazer barulho. Elias aproximou-se de Júlia. Sussurravam sobre algo. Júlia parecia satisfeita. Elias perplexo. Vera sentou-se em silêncio, a olhar para um ponto fixo. Sofia tentou falar com ela, mas ela não respondia. Os 10 minutos arrastaram-se infinitamente. Finalmente a porta abriu-se e a juíza regressou. Todos se levantaram novamente. Sentem-se! A senhora Ferreira sentou-se à sua mesa e olhou para a sala. Antes do início da sessão de hoje, encontrei uma menina no corredor. Pareceu-me assustada, confusa. Perguntei-lhe o que se passava, se tinha perdido, e ela sussurrou-me algo muito interessante ao ouvido. Vera sentiu um aperto no peito. Uma menina? Que menina? Ela contou-me que o pai dela, juntamente com uma tia, faz coisas más, que eles estão a obrigar a mãe a abdicar de tudo, ameaçando tirar-lhe a menina, que a mãe chora todas as noites e o pai e a tia riem-se dela. O riso de Júlia cessou abruptamente. Elias empalideceu. O seu rosto tornou-se cinzento. Vou pedir para convidar essa menina a entrar na sala, continuou a juíza. Vera saltou da cadeira. Meritíssima juíza, essa é a minha filha, Helena. Ela devia estar com a avó. Oficial de justiça. Convide a menina que está sentada no banco junto ao gabinete número 5, ordenou a senhora Ferreira. O oficial de justiça saiu. Reinou um silêncio de morte na sala. Júlia estava sentada, imóvel. Elias olhava para o chão.
Um minuto depois, a porta abriu-se e entrou Helena, com o seu vestido da escola, tranças e olhos grandes e assustados. Ao ver a mãe, correu para ela. Mamã! Vera abraçou a filha e apertou-a contra si. Helena, como vieste aqui parar? Onde está a avó? A avó está no banco. Viemos juntas para te apoiar. Ela disse que eu tinha de esperar, mas eu fiquei com medo e fui à tua procura. A juíza levantou-se. Convidem a avó também, por favor. Pouco depois, Tâmara entrou na sala, ofegante e preocupada. Helena, eu não te disse para ficares sentada? Ela viu todos os presentes e parou. Desculpem, eu não queria. Não faz mal. A juíza sorriu suavemente. Sentem-se, por favor. E tu também, menina. Como te chamas? Helena, sussurrou a menina, agarrando-se à mãe. Helena, não tenhas medo. Sabes o que é um tribunal, não sabes? A menina acenou. Aqui decide-se quem tem razão e quem está errado. Correto. E às vezes, um juiz precisa de ajuda para entender a verdade. Ajudas-me? Helena acenou hesitantemente. A juíza olhou para Júlia e Elias. Antes de continuarmos, quero lembrar-vos que prestar falsos depoimentos, ameaças e chantagens são crimes. Se for provado que algum dos presentes exerceu pressão sobre um participante do processo, isso terá consequências graves. Júlia empalideceu. Elias engoliu em seco. A juíza dirigiu-se ao oficial de justiça. Verifique, por favor, se há um psicólogo no edifício do tribunal. Vamos precisar de um especialista para falar com a criança. O oficial de justiça saiu e regressou 3 minutos depois. Meritíssima juíza, a psicóloga Violeta Pereira acabou de terminar o seu trabalho num processo vizinho. Ela concorda em ajudar. Excelente. Convide-a a entrar. Violeta Pereira revelou-se uma mulher de 40 e poucos anos, de óculos e com um rosto amável. Entrou, cumprimentou a juíza e olhou para os presentes. Doutora Violeta, precisamos da sua ajuda, explicou a senhora Ferreira. É necessário conversar com a testemunha menor. A menina tem 7 anos. Claro. Olá, como te chamas? A psicóloga sentou-se ao lado de Helena. Helena. Muito prazer, Helena. Eu sou a Violeta. Não tenhas medo, está bem? Vamos só conversar um bocadinho. Helena olhou para tia-mãe. Vera acenou, embora o seu coração se apertasse de medo. E se a filha dissesse algo errado, ou se as suas palavras fossem interpretadas contra elas? A psicóloga virou-se para a juíza. De preferência, a conversa deveria decorrer num ambiente mais calmo. Aqui é demasiado formal. A criança está retraída. Não faz mal, pedirei a todos que mantenham o silêncio e não interfiram na conversa. Violeta acenou e voltou a dirigir-se a Helena. Diz-me, Helena, sabes por que é que estamos todos aqui hoje? A menina acenou. A mamãe e o papai estão a divorciar-se. E como te sentes em relação a isso? Helena encolheu os ombros. Não sei. O papai já não vive conosco de qualquer maneira. Ele foi-se embora há muito tempo. E gostarias que ele voltasse? A menina pensou e depois abanou a cabeça. Não, ele é mau, ele magoa a mamã. Como é que a magoa exatamente? Grita com ela, diz-lhe coisas feias. E ele tem outra tia. Violeta lançou um olhar a Júlia e depois novamente a Helena. Tu viste essa tia? Sim, é aquela ali de vestido preto e a brilhar toda, como uma árvore de Natal. Ela vinha à nossa casa. Ela e o papá beijavam-se na cozinha. Houve um burburinho na sala. Todos olharam com reprovação para Júlia. A juíza pegou na caneta e começou a tomar notas. E a mamã sabia disso? Não sei, eu não lhe disse. Tinha medo que ela ficasse triste. Fazes muito bem em preocupar-te com a tua mãe, disse a psicóloga com suavidade. E viste ou ouviste mais alguma coisa? Helena ficou em silêncio e depois falou mais baixo. Eu ouvi o papai e a tia a conversarem. Foi há muito tempo quando a mamã foi à casa da avó. Acordei durante a noite, tive um pesadelo. Fui ao corredor, mas ouvi vozes na cozinha. Eram o papai e aquela tia. Estavam a falar da mamã.
O que é que eles diziam exatamente? A menina olhou para Elias. Ele estava sentado, imóvel, branco como uma parede. A tia disse que a mamã era velha e feia, que ia ter um bebê em breve e que ia ficar ainda mais gorda e horrível. O papá riu-se. Depois a tia disse que era preciso ficar com o apartamento para a mamã receber menos dinheiro, e o papá respondeu que a mamã nunca iria concordar. E então a tia disse. Helena hesitou com lágrimas nos olhos. O que é que a tia disse? Perguntou Violeta em voz baixa. Ela disse, então tiramos-lhe a menina. Dizemos que ela é uma má mãe, ela fica com medo e entrega tudo. O silêncio instalou-se na sala. Vera cobriu o rosto com as mãos. Os seus ombros tremiam. Sofia abraçou a amiga. Júlia levantou-se bruscamente. Isso não é verdade. A menina está a mentir. Ensinaram-na a dizer isso. Cidadã Santos, sente-se, ordenou a juíza com severidade. Mais uma observação e eu expulso-a da sala com registro em ata. Quer uma multa? Júlia sentou-se, mas o seu rosto estava desfigurado pela raiva. A psicóloga continuou a conversa. Helena, e depois aconteceu mais alguma coisa? Sim, há uma semana o papá veio à casa. A mamãe estava na cozinha. Ele disse-lhe que se ela não abdicasse do apartamento e de tudo o resto, ele me levaria. Que ele tinha um bom advogado que provaria que a mamã era má. Que iríamos para muito, muito longe e que a mamã nunca mais me veria. A menina começou a chorar mais intensamente. Morri. Não quero ir para longe da mamã. Não quero. A mamãe é boa, ela não é má. Vera não aguentou. Levantou-se e abraçou a filha. Está tudo bem, minha querida. Ninguém te vai levar, eu prometo. A juíza deu-lhes um minuto e depois perguntou. Dr. Violeta, a sua opinião profissional? A psicóloga tirou os óculos. A criança está a dizer a verdade. O seu estado emocional, os detalhes da sua história, a ausência de um discurso ensaiado, tudo aponta para isso. A menina ouviu mesmo o que descreve. Além disso, ela demonstra um forte apego à mãe. Considero que uma mudança na sua residência seria extremamente traumática para a sua psique. Obrigada. A sua conclusão será anexada aos autos. A juíza virou-se para Elias e o seu advogado. Requerido, quer dizer alguma coisa? Elias estava sentado, de cabeça baixa. O advogado sussurrava-lhe algo ao ouvido, mas ele não reagia. Finalmente levantou-se lentamente. Eu não queria causar mal. Só queria organizar a minha vida. Organizar a sua vida à custa de chantagem e ameaças? A juíza olhava para ele friamente. À custa de usar uma criança como instrumento de pressão. Não fui eu, foi a Júlia. Foi ela que inventou tudo. Ela disse que seria melhor assim, que a Vera aceitaria por si mesma. Eu sou apenas um fraco que cedeu. Júlia saltou. O seu rosto desfigurou-se de raiva. Como te atreves? Foste tu que quiseste ficar com tudo. Foste tu que disseste que não lhe darias um cêntimo. Cala-te, gritou Elias. Foste tu que me meteste nisto tudo. Disseste que me amavas, que seríamos felizes, mas afinal só querias dinheiro. E tu pensavas o quê? Que eu ia amar-te pela tua careca e pela tua barriga? Ou pelo teu ressonar à noite e as meias sujas pelos cantos? Gritou Júlia. Eu precisava do apartamento, de uma vida normal, e não destas contas. A juíza batia com o martelo, tentando restaurar a ordem. Cidadãos, parem imediatamente. Isto é uma sala de tribunal, não um mercado. Mas Elias e Júlia já não ouviam. Gritavam um com o outro, acusando-se, insultando-se. Todo o seu amor fingido, todas as palavras bonitas desmoronaram-se diante dos olhos, revelando a verdade suja. Cálculo, ganância, egoísmo. O oficial de justiça aproximou-se de Júlia. Cidadã, sou obrigado a retirá-la da sala. Ide todos para o inferno. Júlia agarrou na sua mala e correu para a saída. À porta, virou-se e olhou para Elias com ódio. Tu és um fraco patético. Perdi um ano contigo. Podia ter encontrado alguém melhor. Ela saiu a correr, batendo com a porta. Fez-se silêncio na sala. Elias estava de pé no meio da sala, curvado.
Toda a sua confiança se evaporara. Ele olhou para Vera, para Helena, e nos seus olhos vislumbrou-se algo semelhante a remorso. Vera, desculpa. Mas Vera virou-lhe as costas. Não receberia o seu perdão. Nunca. A juíza restabeleceu a ordem e pediu a todos que se sentassem. Então, em resumo, o requerido e a sua companheira usaram ameaças e chantagem para forçar a requerente a renunciar aos seus direitos legais sobre os bens. Estas ações enquadram-se no artigo do Código Penal sobre coação para a prática de um ato. Os autos serão remetidos às autoridades competentes para investigação e eventual instauração de um processo-crime. Elias agarrou-se à mesa para não cair. Meritíssima juíza, Cale-se. Agora, quanto ao mérito do processo de divórcio. Requerente, ainda insiste na sua renúncia à partilha dos bens? Vera levantou-se e endireitou-se. Não, meritíssima juíza, retiro o que disse. Exijo a partilha dos bens de acordo com a lei. Metade do apartamento, metade dos restantes bens. Sabe a decisão. Requerido, tem alguma objeção? O advogado Costa levantou-se. Meritíssima juíza, o meu cliente. O seu cliente participou em chantagem. Aconselho-o a não agravar a situação. Não há objeções à partilha dos bens. O advogado olhou para Elias. Este abanou lentamente a cabeça. Não, meritíssima juíza. Muito bem. Quanto à determinação da residência, a menor fica com a mãe. O requerido é obrigado a pagar uma pensão de alimentos para o sustento da filha no valor de 25% dos seus rendimentos, mensalmente. E também uma pensão de alimentos para a requerente até o filho mais novo atingir os 3 anos de idade no valor do salário mínimo. Vera sentiu uma onda de alívio a percorrer-lhe o corpo. Acabou. Ela ganhou. Relativamente à partilha de bens, continuou a juíza. O apartamento T3, na Rua da Prata 17, apartamento 42, será partilhado. Tendo em conta que a requerente fica com 2 filhos menores a seu cargo, determino a seguinte ordem de partilha. À requerente são atribuídos 2/3 do apartamento, ao requerido 1/3. A requerente é obrigada, no prazo de 3 meses, a pagar ao requerido uma compensação monetária pela sua parte ou a requerer a divisão do bem em espécie. Sofia apertou a mão de Vera. Foi uma vitória. Total e incondicional. O automóvel, a casa de campo e as poupanças são divididos em partes iguais. O casamento entre Elias Silva e Vera Silva é considerado dissolvido a partir do momento em que esta decisão transitar em julgado. Dentro de 1 mês podem obter a certidão de divórcio na conservatória do Registro Civil. A juíza bateu com o martelo. A sessão está encerrada. Todos se levantaram. A juíza reuniu os seus papéis e saiu. Elias estava de pé junto à sua mesa, imóvel. O advogado dizia-lhe qualquer coisa, mas ele não ouvia. Olhava para Vera, para Helena, para a sua barriga onde crescia o seu filho. Um filho que cresceria sem ele. Vera pegou na mão da filha e acenou a Sofia. Dirigiram-se para a saída. Vera, chamou Elias. Ela virou-se. Desculpa-me, por favor. Vera olhou para ele. Eu perdoo-te. Para poder libertar-me de toda esta dor e seguir em frente. Saíram da sala. No corredor, Tâmara correu para elas e abraçou a neta e a filha. Está tudo bem, mãe. Vai correr tudo bem. A avó chorou de felicidade. Enquanto na sala ficava Elias, sozinho, devastado, a tomar consciência da dimensão da sua perda. Os 3 meses seguintes passaram como um só dia. Vera tratou dos documentos, preparou-se para o nascimento de Mateus, organizou a sua nova vida. Tal como exigido pelo tribunal, pagou a Elias a compensação pela sua parte do apartamento, 300 mil euros. A mãe de Vera vendeu a casa de campo e deu-lhe o dinheiro. Agora, o apartamento era totalmente dela. Continuaram a viver. Helena devia ir para o 2º ano em setembro. Mamã, o Mano vai dormir aqui? Perguntava a Helena, a olhar para o berço que Tâmara já tinha comprado e montado. Primeiro ele vai dormir comigo no meu quarto, e quando crescer, muda-se para um quarto separado. Vai ser uma boa irmã mais velha, não vais? Claro! Vou ensiná-lo a desenhar e a ler e vou protegê-lo de todos.
Vera sorriu, afagando a cabeça da filha. Que sorte ela tinha com esta criança. Helena revelou-se incrivelmente resiliente. Após o processo judicial, a psicóloga Violeta aconselhou algumas sessões de terapia para que a menina pudesse falar sobre os seus medos. Foram a um psicólogo infantil 2 vezes por semana durante um mês. E o especialista confirmou: a criança está a lidar com a situação de forma excelente. Não haverá trauma se mantiver um ambiente estável e amoroso em casa. Elias ligou 2 vezes durante este tempo. A primeira vez, uma semana após o julgamento, quando recebeu o dinheiro. A conversa foi curta, de negócios. A segunda vez, em meados de julho, perguntou como estavam as coisas. Se podia ver a Helena. Vera respondeu que Helena ainda não estava preparada, mas que lhe diria quando estivesse. Elias não insistiu. E de Júlia, nunca mais ouviu falar. Segundo os rumores partilhados por Sofia, que soube dos detalhes através de conhecidos em comum, Santos demitiu-se da empresa onde trabalhava com Elias e saiu de Lisboa. Dizia-se que tinha encontrado outro homem abastado e se mudado para a casa dele, em Madrid. Para Vera, era indiferente. Aquela mulher já não tinha poder sobre a sua vida. O ano letivo terminou. Vera entrou de licença de maternidade. O diretor adjunto compreendeu a situação e prometeu que o seu lugar estaria à sua espera quando estivesse pronta para voltar. Mas Vera já tinha tomado uma decisão. Não voltaria a lecionar. Pelo menos não nos próximos anos. Ainda durante a gravidez, ela começou a trabalhar num novo projeto. Vera sempre teve talento para línguas e decidiu experimentar a tradução literária. No início, eram pequenos trabalhos em plataformas de freelancers. Traduções de artigos, manuais, cartas comerciais. Depois, um dos clientes, dono de uma pequena editora, propôs-lhe a tradução de um livro inteiro, um romance americano contemporâneo sobre maternidade e autodescoberta. Vera aceitou. O trabalho era exigente, mas fascinante. Traduzia à noite, quando Helena já dormia, investindo no texto não apenas palavras, mas emoções, significados, nuances. O editor ficou satisfeito, pagou bem e ofereceu-lhe mais 2 projetos. Vera percebeu. Esta era a sua nova vocação. Trabalhar em casa, com um horário flexível, a possibilidade de estar perto dos filhos e, ao mesmo tempo, ganhar um bom dinheiro. No final do verão, já tinha clientes fixos, um fluxo de trabalho estabelecido e um rendimento estável que até ultrapassava o seu salário de professora. A pensão de alimentos de Elias chegava pontualmente. Ele transferia o dinheiro no primeiro dia de cada mês, sem necessidade de lembretes. Vera poupava esse dinheiro para a educação dos filhos e vivia dos rendimentos das traduções. A vida estava a endireitar-se, lenta, mas seguramente. Mateus nasceu a 25 de setembro, de madrugada. O parto foi fácil. O menino veio ao mundo saudável. Vera chorou de felicidade quando a parteira lhe o colocou no peito. Mateus, disse ela, beijando a cabeça do bebê. Helena adorou o irmão desde o primeiro encontro. Sentou-se ao lado da mãe no quarto do hospital, tocou cuidadosamente nos seus dedinhos, sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ele é tão pequenino. E faz umas caretas tão engraçadas. Tu também já foste assim pequenina, sorriu Vera. E agora és uma menina grande, uma irmã mais velha. Regressaram à casa 5 dias depois. Tâmara já tinha preparado tudo. O quarto arejado, o almoço no fogão, o berço com lençóis limpos. A avó estava nas nuvens, mimava o neto, cantava-lhe canções de embalar, alimentava a Vera com sopas e papas. O primeiro mês foi difícil. Noites sem dormir, amamentação de 3 em 3 horas, preocupação constante. Mas Vera conseguiu. Helena ajudava como podia, trazia fraldas, entretinha o irmão. Quando ele chorava, desenhava-lhe figuras e pendurava-as por cima do berço. Tâmara vinha todos os dias, cozinhava, limpava, passeava com a neta enquanto Vera descansava. Em novembro, a vida entrou numa rotina. Mateus já dormia quase a noite toda. Vera regressava gradualmente ao trabalho, aceitando pequenos projetos que podia fazer entre as mamadas. Helena estava no 2º ano, trazia boas notas, falava de novos amigos. Elias nunca mais apareceu. Não ligou,
não escreveu. A pensão de alimentos continuava a chegar regularmente, mas não houve mais nenhum contato. Helena por vezes perguntava pelo pai, mas sem grande tristeza, mais por curiosidade. Mamã, o papá sabe que eu já tenho um irmãozinho? Sabe. E por que é que ele não vem vê-lo? Não sei, querida. Talvez ele tenha vergonha do que fez. E tu perdoaste-lhe? Vera ficou pensativa. Sabes, eu não penso nada nele. Para mim, essa pessoa é apenas uma parte do passado. Ele deu-me 2 filhos maravilhosos, e por isso estou grata, mas o resto da sua vida já não me diz respeito. E era verdade. Vera não sentia raiva nem ressentimento. A dor tinha passado, dando lugar à calma e à aceitação. Em novembro, Vera regressava de um passeio com Mateus. Deixou o carrinho de bebê na entrada do prédio, pegou no filho ao colo e subiu para o seu andar. À porta estava um homem. Vera não o reconheceu de imediato. Elias tinha mudado. Emagrecera, parecia abatido, tinha cabelos brancos nas têmporas, estava vestido de forma desleixada. Um casaco velho, calças de ganga machucadas, sapatilhas sujas. Nada a ver com o homem arranjado, autoconfiante que era antes do divórcio. Olá, disse ele em voz baixa. Vera parou, apertando Mateus contra o peito. O que estás aqui a fazer? Eu queria ver-te a ti e aos miúdos. Não ligaste, não avisaste. Eu sei. Simplesmente não conseguia mais. Não conseguia ficar sentado sem fazer nada. Vera tirou as chaves e abriu a porta. Entra. Mas não por muito tempo. Entraram no apartamento. Elias despiu-se, foi para a sala de estar e olhou em redor. O apartamento continuava acolhedor, paredes claras, móveis macios, brinquedos de criança, livros nas prateleiras. Está bonito aqui, disse ele. Vera deitou Mateus no berço e sentou-se numa poltrona. O que querias? Elias sentou-se no sofá e baixou a cabeça. Vera, eu estraguei tudo completamente. Perdi tudo, trabalho, apartamento, família. A Júlia deixou-me depois do julgamento. Disse que eu era um fracassado, que ter me envolvido contigo tinha sido um erro. Fiquei sozinho, sem nada. E o que queres de mim? Pena? Não. Eu quero voltar. Vera riu-se, amargamente sem alegria. Voltar? A sério? Percebi que cometi um erro terrível. Foste uma boa esposa, uma mãe maravilhosa, e eu deixei-me levar por uma embalagem bonita, por promessas vãs. A Júlia só queria o dinheiro, ela nunca me amou. E tu amavas-la? Elias ficou em silêncio. Pensei que amava, mas não era amor. Foi, não sei, uma crise de meia-idade, talvez. Uma estupidez. Uma estupidez que destruiu a nossa família. Eu sei, e estou disposto a emendar tudo. Vamos tentar de novo. Pelos filhos. Vera levantou-se. Lá fora, caía uma chuva fina de outono. Pelos filhos, repetiu ela. Sabes, Elias, antigamente talvez eu tivesse concordado. Antigamente eu pensava que a família era o mais importante, que era preciso aguentar, perdoar, preservar o casamento a qualquer custo. Mas agora percebi uma coisa importante. Ela olhou-o nos olhos. Família não é um carimbo no passaporte. São pessoas que se amam, se respeitam, se apoiam. Nós não tínhamos isso. Talvez nunca tenhamos tido. Casaste comigo porque era preciso. Idade, estabilidade, opinião pública. E eu casei contigo porque tinha medo de ficar sozinha. Isso não é verdade. É verdade, Elias, e tu sabes disso. Vivemos juntos 8 anos, mas fomos felizes? Sinceramente felizes? Ou estávamos apenas a desempenhar papéis? Ele ficou em silêncio. Não quero voltar a desempenhar esse papel, continuou Vera. Não quero fingir que está tudo bem em nome de uma estabilidade fantasma. Os meus filhos merecem mais. Merecem ver a mãe feliz, forte, independente. Não uma vítima que aguenta por medo de ficar sozinha.
mas eu mudei. As pessoas não mudam em 3 meses. Elias, tu simplesmente ficaste sem dinheiro e sem uma amante jovem. E agora lembraste-te da velha e fiável esposa que te vai acolher. Ter pena, perdoar. Mas eu não vou fazer isso. Não porque esteja zangada, mas porque me respeito. Elias empalideceu. Então é o fim. Definitivamente. Definitivamente e já há muito tempo. Ele levantou-se, foi até a porta e virou-se. E os filhos, a Helena, o Mateus, eles têm o direito de conhecer o pai. A Helena conhece-te e decidirá por si mesma se quer ver-te quando crescer. E o Mateus vai crescer com amor e carinho. Isso é suficiente. Estás a privar-me dos meus filhos? Não. Foste tu que te privaste deles quando escolheste outra mulher e estavas disposto a usar chantagem para levar a tua filha só para ficares com o dinheiro. Elias ficou de cabeça baixa, depois virou-se e saiu, sem se despedir. Vera fechou a porta, encostou-se a ela e suspirou. Sentia uma sensação estranha no peito, nem alegria, nem tristeza. Alívio. Tinha encerrado aquele capítulo definitivamente. Mateus mexeu-se no berço e começou a choramingar. Vera aproximou-se, pegou nele ao colo e apertou-o contra si. Está tudo bem, meu pequenino. Vai correr tudo bem. 2 dias após a visita de Elias, à noite, quando Helena já estava na cama e Mateus ressonava pacificamente no seu berço, tocaram a campainha. Vera ficou surpreendida. Visitas tardias eram raras e a sua mãe tinha a sua própria chave. Aproximou-se da porta e espreitou pelo olho mágico. No patamar estava Elias. Parecia ainda pior do que anteontem. Sem barba feita, com os olhos vermelhos, cambaleava de um lado para o outro. Bêbado, Vera não abriu. Elias, vai-te embora. É tarde, as crianças estão a dormir. Vera, abre. Preciso de falar. A sua voz era alta, arrastada. Precisas de ir para casa e ficar sóbrio. Liga amanhã se for algo importante. Não, agora. Abre a porta, eu disse. Ele começou a esmurrar a porta. Vera recuou, o coração a bater mais depressa. Mateus acordou com o barulho e começou a chorar. Do quarto das crianças, espreitou uma Helena ensonada. Mamã, quem é? Vai para o teu quarto, querida. Está tudo bem. Mas Elias continuava a bater, a gritar algo ininteligível. Os vizinhos começaram a sair dos seus apartamentos a perguntar o que se passava. Vera pegou no telemóvel. Polícia. Preciso de ajuda. O meu ex-marido bêbado está a tentar arrombar a porta, a ameaçar, a assustar as crianças. O agente de serviço anotou a morada e prometeu que uma patrulha seria enviada imediatamente. Elias continuava a bater e depois parou de repente. Vera aproximou-se do olho mágico. Ele estava sentado no chão, encostado à parede, a chorar. Vera, por que é que me fazes isto? Eu amo-te. Quero voltar, Elias. A polícia já vem a caminho. Se não queres problemas, vai-te embora agora mesmo. Ele levantou a cabeça e olhou para a porta com os olhos turvos. Chamaste a polícia. Para mim, para o pai dos teus filhos. A culpa é tua. Avisei-te. Vai-te embora. Elias tentou levantar-se, mas caiu novamente. A vizinha, a de Carla, uma reformada do apartamento ao lado, aproximou-se dele. Meu jovem, está a sentir-se mal? Quer que chame uma ambulância? Deixe-me em paz, velha, resmungou Elias. Não é da sua conta. Que mal educado. A de Carla abanou a cabeça e afastou-se. 10 minutos depois, a polícia chegou, 2 jovens agentes. Aproximaram-se de Elias e pediram-lhe os documentos. Ele tentou resistir, mas estava demasiado bêbado. Os policiais levantaram-no sem dificuldade e levaram-no para a rua. Um dos agentes bateu à porta de Vera. Minha senhora, foi a senhora que chamou? Vera abriu, mostrou o seu bilhete de identidade, a certidão de divórcio. É o meu ex-marido, ele veio anteontem, recusei-me a reatar a relação. Hoje apareceu bêbado, a bater à porta, a gritar, a assustar as crianças. Entendido. Quer apresentar queixa?
Vera hesitou. Por um lado, Elias merecia ser punido. Por outro, era o pai dos seus filhos, e um escândalo na polícia poderia ter consequências mais tarde. É suficiente um auto para ficar registrado que ele veio e perturbou a paz? É suficiente. Faremos um auto, e ele será advertido. Se repetir, então apresente queixa. Está bem. Obrigada. Os policiais levaram Elias. Vera fechou a porta e encostou-se a ela. As suas mãos tremiam. Helena estava no corredor a apertar um coelho de peluche contra o peito. Mamã, era o papá? Sim, minha querida. Por que é que ele estava a gritar tanto? Vera agachou-se e abraçou a filha. O papai está a passar por um momento difícil. Ele não está a conseguir lidar com as suas emoções. Ele vai voltar? Não sei, mas se voltar, não o deixo entrar. Prometo, estás segura. Helena aninhou-se na mãe. Mamã, estou com medo. Não tenhas medo, eu protejo-te. No dia seguinte, Vera mudou a fechadura da porta, instalou uma corrente de segurança adicional e um olho mágico com câmara. Também recorreu à sua advogada, Sofia, que a ajudou a redigir um pedido ao tribunal para restringir os contactos. Se Elias continuasse a persegui-la em estado de embriaguez, o tribunal proibi-lo-ia de se aproximar dela e das crianças. Mas Elias não voltou a aparecer. Passou uma semana, 2, 3. A pensão de alimentos continuava a chegar, o que significava que ele estava vivo, a trabalhar em algum lado. Mas não houve mais tentativas de contato. Vera relaxou gradualmente. A vida voltou à sua rotina habitual. Trabalho, filhos, tarefas domésticas. Mateus crescia rapidamente, já sorria, e seguia os brinquedos com os olhos. Helena adorava-o. Podia passar horas a brincar com o irmão, a cantar-lhe canções, a mostrar-lhe livros com figuras. Em dezembro, ofereceram a Vera um grande projeto, a tradução de uma série inteira de livros infantis de um famoso autor britânico. Os honorários eram substanciais, e o trabalho duraria 6 meses. Ela aceitou, entusiasmada com a perspectiva. Isto significava estabilidade financeira. Passaram o ano novo os 3. Vera, Helena e Mateus. Tâmara também estava com eles. Cozinhou os pratos tradicionais. Puseram a mesa, acenderam velas, puseram canções infantis a tocar. Helena enfeitou uma pequena árvore de Natal que tinham comprado no mercado, pendurou enfeites e grinaldas. À meia-noite foram para a varanda ver o fogo de artifício sobre a cidade. Mateus dormia no seu carrinho, agasalhado num cobertor quente. Helena segurava a mão da mãe. Mamã, és feliz? Vera olhou para a filha, depois para o filho a dormir, e depois para o céu iluminado pelas luzes do fogo de artifício. Sim, minha querida, sou feliz. E era verdade. Pela primeira vez em muitos anos, ela era verdadeiramente feliz. Em fevereiro, Vera estava sentada ao computador a traduzir mais um capítulo do livro quando tocaram a campainha. Ela espreitou pelo olho mágico. À porta estava um homem de meia-idade, de fato de negócios e com uma pasta. Quem é? Perguntou ela através da porta. Bom dia. Chamo-me Sérgio Neves. Sou advogado. Posso falar com a D. Vera Silva? Vera ficou alerta. Sou eu. Qual é o assunto? Relativo ao seu ex-cônjuge, Elias Silva. Posso entrar? É uma conversa confidencial. Vera abriu a porta e deixou o homem entrar. Foram para a sala de estar e sentaram-se. O que aconteceu ao Elias? O advogado tirou uma pasta de documentos da sua mala. O senhor Elias Silva faleceu há 3 dias, ataque cardíaco. Fui incumbido de executar a sua última vontade e de lhe transmitir certas informações. Vera sentiu um aperto no peito. O Elias morreu. O pai dos seus filhos, o homem com quem viveu 8 anos, morreu. Como aconteceu? Ele vivia sozinho num apartamento alugado. Os vizinhos encontraram-no de manhã. A porta estava destrancada. Os médicos disseram que a morte foi instantânea. Ele não sofreu. Vera acenou sem saber o que sentir. Dor, alívio, vazio. Por que veio cá?
Um mês antes de falecer, o Sr. Elias recorreu a mim e pediu-me para fazer um testamento. Ele deixou todos os seus bens a si e aos seus filhos. Que bens? Ele não tinha nada. O advogado abriu a pasta e tirou os documentos. Após o divórcio, o Sr. Elias recebeu a sua parte do apartamento. Também recebeu uma parte da venda do carro e da casa de campo. Ele depositou todo o dinheiro que recebeu. Além disso, nos últimos meses, ele trabalhou em 2 empregos, poupando cada cêntimo. No momento da sua morte, havia 480 mil euros na conta. Vera não acreditava no que ouvia, quase meio milhão. Sim, de acordo com o testamento, 300 mil euros são para si e 80 mil para a Helena e para o Mateus, em contas especiais que eles poderão aceder quando atingirem os 18 anos. Há também uma carta. Ele pediu-me para lhe entregar pessoalmente. O advogado estendeu-lhe um envelope. Vera pegou nele com as mãos a tremer. Vou precisar de tratar dos documentos, continuou o Dr. Neves. O testamento está autenticado por um notário. Não devem surgir disputas. Ele deixou o seu cartão de visita, despediu-se e saiu. Vera ficou sentada com o envelope nas mãos. Nele estava escrito o seu nome com a caligrafia familiar de Elias. Ela abriu o envelope e tirou várias folhas escritas. Vera, se estás a ler esta carta, significa que eu já não estou aqui. Não sei como vais reagir a esta notícia. Talvez com alívio, talvez até com alegria. Eu mereci o teu ódio. Quero que saibas que os últimos meses da minha vida foram preenchidos pela consciência do erro monstruoso que cometi. Perdi o que tinha de mais valioso. A família, o amor, o respeito. Perdi-me a mim mesmo. Depois da nossa última conversa, quando me rejeitaste, percebi que não havia volta a dar, que tinha destruído tudo com as minhas próprias mãos e que agora tinha de viver com isso. Foi doloroso, insuportavelmente doloroso. Comecei a beber muito. Todos os dias. Acordava de ressaca, ia para o trabalho, voltava, bebia outra vez. O ciclo fechou-se. Quando fui à tua casa bêbado naquela noite, eu estava no fundo do poço. A polícia levou-me para a esquadra, manteve-me lá durante a noite e libertou-me de manhã com uma advertência. Fiquei sentado num banco perto da esquadra a pensar no que se seguia. Continuo a beber até morrer, ou tento, pelo menos em parte, redimir a minha culpa? Escolhi a segunda opção. Deixei de beber, de repente de um dia para o outro. Foi difícil. Na primeira semana pensei que ia enlouquecer, mas aguentei. Encontrei um segundo emprego como carregador à noite. De dia trabalhava como gerente numa pequena empresa. À noite descarregava caminhões. Dormia 4 horas por noite, mas não desisti. Vendi tudo o que tinha. Poupei cada cêntimo. Vivi num apartamento T1 alugado e barato. Comia o que calhava. Andava sempre com o mesmo casaco. Não me importava. Eu sabia por que eu estava a fazer. Queria deixar uma herança aos meus filhos. Queria que eles soubessem que o pai deles, afinal, não era um completo inútil. Que, no final, ele tentou fazer algo de correto. Vera, perdoa-me. Eu sei que já me perdoaste. Disseste-o no tribunal. Mas peço-te mais uma vez, perdoa-me pela dor, pela humilhação, pelo medo que causei a ti e aos nossos filhos. Não mereço o perdão, mas peço-te, cuida dos nossos filhos. Conta-lhes a verdade sobre mim, o mal e o bom, que eles saibam que o pai deles era um homem fraco e tolo, mas que no final tentou emendar-se. Amo-vos aos 3. Sempre vos amei, só não soube demonstrá-lo. Elias. Vera terminou de ler a carta e as lágrimas escorreram-lhe pelas bochechas. Ela não chorava de dor nem de pena, chorava de alívio. Elias encontrou forças para mudar, embora nos últimos meses da sua vida. Ele tentou reparar a sua culpa, deixar algo de bom para trás. À noite, quando Helena voltou da escola, Vera sentou-se ao lado dela e pegou-lhe na mão. Helena, preciso de te dizer uma coisa. O que, mamã? O teu pai... Ele morreu. A menina ficou imóvel.
Os olhos arregalaram-se. Como? O coração parou. Os médicos dizem que ele não sofreu. Helena ficou em silêncio, depois perguntou em voz baixa: Tenho de chorar? Vera abraçou a filha. Podes chorar se quiseres. Podes não chorar se não quiseres. Não há uma maneira certa de sentir. O teu pai não era uma pessoa perfeita, mas era o teu pai, e ele amava-te à sua maneira. Não quero chorar, sussurrou Helena. Quase não me lembro dele. Ele deixou-nos, abandonou-nos. Eu sei, minha querida. Ficaram sentadas, abraçadas, em silêncio. Mateus dormia no seu berço, pequeno, indefeso. Ele nunca conheceria o seu pai. Vera contar-lhe-ia quando ele crescesse. Contar-lhe-ia a verdade sobre os erros, a queda, a tentativa de redenção no final. O funeral foi discreto, sem muita gente. Vera foi com Helena, depositaram flores na campa. Dos parentes de Elias, estava apenas a sua mãe, uma senhora idosa que chorava compulsivamente. Vera abraçou-a, tentou consolá-la. Ele era um bom rapaz, sussurrava a mãe. Apenas se perdeu. A vida é complicada. Sim, é complicada. Ao sair do cemitério, Vera virou-se e olhou para a campa fresca. E pronto. Este capítulo estava definitivamente encerrado. Elias Silva partiu, deixando para trás dinheiro, uma carta e perguntas sem resposta. Mas a vida continuava. Vera regressou a casa para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua vida. O dinheiro que Elias deixou, ela não o gastou consigo. Guardou-o para a educação dos filhos, para o futuro que estava a construir sozinha, sem depender de um homem, de promessas, de ilusões. Ela era livre, forte, feliz. 6 meses depois, Vera terminou a tradução da série de livros infantis. A editora ficou encantada e propôs-lhe um contrato de longa duração. Ela aceitou. O trabalho trazia-lhe alegria, dinheiro, reconhecimento. As suas traduções eram elogiadas pela crítica. Os leitores escreviam críticas de agradecimento. Helena foi para o 3º ano, só tirava notas máximas e frequentava aulas de desenho numa escola de arte. Mateus fez 1 ano. Ele começou a andar, a dizer as primeiras palavras: mamã, avó, papá. Crescia um menino forte e alegre, adorava a irmã, ria-se a bandeiras despregadas. Tâmara mudou-se para a casa deles. O apartamento grande permitia. A avó ajudava com as crianças, cozinhava, criava um ambiente acolhedor. Viviam 3 gerações em amor e harmonia. Vera já não pensava no passado. Ela olhava para o futuro, brilhante, cheio de oportunidades, aberto. Ela provou a si mesma e ao mundo inteiro que uma mulher consegue sozinha, que não é vítima das circunstâncias, mas sim a dona do seu próprio destino. Numa noite de verão, estavam sentados na varanda. Vera com uma chávena de chá, Helena a desenhar, Mateus a brincar com cubos. Mamã, disse Helena sem desviar o olhar do desenho. Desenhei a nossa família. Ela estendeu a folha. Nela estavam desenhadas 4 figuras, uma mulher, uma menina, um menino e uma avó. Estavam de mãos dadas, a sorrir. Por cima deles, o sol brilhava e à volta cresciam flores. Que lindo! Vera beijou a filha no topo da cabeça. Somos uma família feliz, a mais feliz de todas, concordou Helena. E era verdade. Apesar de todas as provações, dor, perdas, eles eram felizes porque tinham amor. Um amor verdadeiro, forte, inabalável. Vera olhou para o céu noturno e sorriu. Lá no alto, talvez Elias estivesse a olhar para eles e, finalmente, estivesse em paz. Os seus filhos estavam seguros, amados, felizes. E ele não podia desejar mais nada. A vida continuava. Uma vida maravilhosa, complexa, imprevisível. E Vera Silva estava pronta para aceitar tudo o que ela trouxesse. Porque agora ela sabia que conseguiria.